Então, graça e paz. A gente está aqui no curso básico em teologia e hoje, intensivo, e nós estamos aqui na aula 10. A aula 10, no material didático, é a página 82, que é a Fundamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Estava falando aqui com a Patrícia, que já está ao vivo, né, Patrícia? Tô em dois aparelhos aqui. Enquanto tiver só a gente, pode deixar o áudio aberto aí, que eu acho que não dá problema não. Só se começar a dar interferência. Normalmente é quando tem várias pessoas na sala. Então, essa tende a ser a maior e a menor aula. Por quê? A maior em conteúdo, mas a menor porque a ideia é o seguinte, da página 83 até a 102. Não são tantas páginas assim, mas o que eu fiz aqui? Vocês têm aqui reunidos nessas páginas toda a síntese de cada livro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então todos os 66 livros estão sintetizados aqui, com as principais informações, tipo, todos eles têm a data em que o livro foi escrito, a mensagem principal do livro, o autor do livro, o fundo histórico e dados importantes sobre o livro. Todos eles. Então, se a gente for ler todo esse conteúdo, vai ficar a maior aula que a gente tem para dar. E a ideia não é a gente fazer uma leitura só, porque aí vocês já têm isso em mãos. Qual é a ideia? É a gente discorrer sobre os livros, e o que eu fiz aqui foi deixar para vocês, até como a título de consulta, né? Vocês agora têm aqui no livro condições de, vou dar uma olhada lá sobre não é nem o esboço não tem, mas a síntese de cada livro, para vocês poderem consultar e tirarem dúvidas futuras. Mas vamos lá, vamos bater um papo sobre os livros, ok? Então, começando, a gente vai lendo, vamos ver quanto tempo leva, para não ficar muito cansativo, E eu não quero que seja uma aula desnecessária, então a gente quer falar coisas que não estão aqui. Mas vamos lá. Quando a gente fala da Bíblia, a gente divide a Bíblia de forma didática em grupos, né? Então o Antigo Testamento vai começar com o Pentateuco, que é a lei, depois vem os livros históricos, depois vem os livros poéticos e por último os proféticos, que vão ser os profetas maiores e menores. Então essa é a forma didática de dividir e agrupar os livros da Bíblia, dessa forma que nós temos hoje na nossa Bíblia. A ordem que temos não está em ordem cronológica, mas está em grupos didáticos, né? em temas, digamos assim: lei, história, poesia e profecia, para facilitar o estudo. Aí quando a gente entra no Novo Testamento, a gente tem os evangelhos, que são livros biográficos, né? Que falam da vida de Jesus, uma biografia dele. Aí entra o único livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas, que são epístolas gerais e individuais, ou seja, algumas cartas são escritas a povos, a cidades, a povos, né? Por exemplo, aos hebreus, aos romanos, aos colossenses, né? Cartas em que, na sua grande maioria, Paulo escreveu e que era endereçado a uma igreja estabelecida na cidade. Então ele falava a todos os moradores cristãos daquela cidade. Depois das epístolas vem o único livro profético, que é o Apocalipse. Então, também da mesma forma, esses livros estão agrupados não em ordem cronológica, mas em ordem didática, né? Se a gente for mergulhar dentro de cada livro profundamente, meu Deus, tem muita coisa boa para a gente estudar de verdade. Mas a ideia desse curso básico, nessa matéria, nessa aula, é dar uma visão geral, uma síntese de cada livro, dando essas 6 informações, né? 6 não, 5. Data, mensagem principal, autor, fundo histórico e alguns dados importantes. Então vamos lá.
Eu não sei se eu já tinha passado para vocês. Eu acho que sim. Essa parte eu faço edições. De vez em quando eu lembro, julgo, né, importante acrescentar alguma informação no livro de vocês. Eu vou lá e coloco. Confirma para mim, Patrícia, se na página 83, quando começa ali Antigo Testamento, que é o Pentateuco ou Torá, que é a primeira divisão, se eu coloco aí o Gênesis e o equivalente ao hebraico, Bereshit. Tá aí? Ah, meu Deus. A versão de vocês não tinha entrado. A minha página, inclusive, é 74, né? Não é 83, não, é 74. Aí tá aqui, Gênesis e não tem mais nada não escrito. Tá. Pentateuco ou Torá. O que acontece? Não sei se dá pra ver aí, ó. Eu fiz a última edição agora, esse mês. Março de 2026. O que eu vou fazer para vocês? A minha. 2024, Então, assim, alguns textos eu dei uma esticada, eu dei uma explicada melhor e eles ficaram maiores, principalmente na aula 1, que é a introdução bíblica, eu acrescentei algumas coisas. O que eu vou fazer então? Já vou deixar para vocês aí o PDF atualizado. Vocês têm a parte impressa, mas eu vou deixar o PDF atualizado. Então tem coisas aí que entraram depois que o livro de vocês foi escrito, né? Então há uma edição feita aqui já. Foi feita nesse mês. Inclusive eu já pensei num outro acréscimo aqui, pequeno, mas eu acho que é importante, porque o livro termina com um questionário, né, de 10, uma provinha de avaliação. Já vai no livro, um teste básico de conhecimento bíblico teológico. Aí tem 10 questões, mas eu não coloquei o gabarito, né? Eu vou deixar, confiando no aluno que vai responder isso aqui, e no final ele vai olhar o gabarito e tem condições de ver onde ele acertou e onde ele errou. Bom, isso tudo eu vou colocar para vocês. Mas vamos lá. O Antigo Testamento, a primeira divisão dele é o Pentateuco, ou Torá. Pentateuco, penta, 5, teucos, volumes, né? Então 5 volumes, 5 livros, ok? Então o primeiro deles é Gênesis. O nome hebraico foi dado para esses livros de uma forma diferente do que nós temos em português. Não é só Gênesis em hebraico, não, o nome do livro em hebraico é diferente, eu vou explicar. Para nós, o livro é Gênesis, porque fala das origens, ok? No hebraico, para todos os 5 livros do Pentateuco, Patrícia e os demais alunos, os judeus eles usam uma forma muito lógica. O que eles fazem? Eles pegam o primeiro versículo do livro, tá? Vou até pegar uma Bíblia aqui. Você está com Bíblia aí, Patrícia? Então, beleza. Então você vai ler para nós. O primeiro versículo do livro, o primeiro versículo de Gênesis, eles pegam o termo-chave do versículo e dão nome ao livro. O primeiro versículo do livro de Êxodo, eles pegam o termo-chave e dão nome ao livro. Então fica ligeiramente diferente. Essa é a forma dos judeus fazerem. Nós, como viemos historicamente, os nomes dos livros para nós foram dados de acordo com o conteúdo, e eles não. Eles pegam o primeiro versículo, a palavra-chave ou o termo-chave e dão nome ao livro. Só para vocês terem uma ideia. Para nós, o primeiro livro é Gênesis, porque tem a ver com o início, a origem de todas as coisas. Agora, qual é o primeiro versículo de Gênesis? No princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto. Aí o que os judeus fizeram? Pegaram o termo no princípio, que do hebraico é Bereshit. Então para nós o nome do livro é Gênesis, para eles é Bereshit. Ah, Bereshit é Gênesis? Não, Bereshit é no princípio. É assim que eles dão o nome. Então esse acréscimo eu coloquei na edição de março de 2026, que vocês vão receber em PDF, tá?
todo o livro revisado em PDF. Então, o livro de Gênesis foi escrito de 1446 a 1406, nesse período aí de 40 anos, o que te lembra em 40 anos? A travessia do deserto. Moisés, tá, que é atribuído a ele a autoria de todos os 5 livros do Pentateuco, ele teria escrito todos eles nesse período de 40 anos que ele atravessou o deserto. Por isso que aparece nessa janela aí, 1446 a 1406 a.C. Qual é a mensagem principal de Gênesis? A criação do mundo, o surgimento do pecado, a queda da humanidade, as promessas que Deus fez a Abraão, a vida dos patriarcas e tal, e termina com a morte de José, quando a família dele já está toda inserida no Egito, né? Guardada aí da fome que assolava a terra. A gente olha para Gênesis, dados importantes, inclui as narrativas fundamentais da criação, do dilúvio universal, as histórias de Abraão, Isaac e Jacó, e do patriarca também, chamado patriarca José, né? Claro que ele comumente não é chamado patriarca, somente o seu pai, né? O seu bisavô, avô e pai, Abraão, Isaac e Jacó. Mas José foi um cara extremamente importante para o surgimento da nação de Israel. Por quê? Porque foi através dele, através daquele sonho que Deus deu a Faraó e deu a interpretação a José, que ele foi honrado e teve, digamos assim, moral com o Faraó para trazer a sua família para o Egito. E ali começa toda a saga da formação da nação de Israel de fato. Então esse é o nosso livro de Gênesis. Se a gente tiver essas informações, tiver a ideia, né, por que se chama Gênesis para nós? Porque é o livro das origens. E como é que ele é chamado em hebraico? Bereshit, no princípio. É só você lembrar que os judeus, eles dão os nomes dos livros do Pentateuco usando o primeiro versículo do livro. Ele pega aquela palavra-chave ou aquela frase, né, chave principal ali do versículo e dá um nome para o livro. Da mesma forma, Êxodo. Por que para nós é chamado Êxodo? Porque é a saída, né? Deixar a terra da aflição, que é o Egito, em rumo à terra prometida. Então, Êxodo é saída. Mas para os judeus, ele não é chamado Êxodo. Esse segundo livro carrega o seguinte nome, baseado no primeiro versículo. Qual que é, Patrícia? Abre o som. Vai fazer um exercício agora de abrir e fechar. Pronto. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. Aí vem aqui o nome, né, dos filhos de Jacó. Não, mas o primeiro versículo. Só o primeiro. São estes os nomes dos filhos de Israel. É isso aqui mesmo. Então, é isso mesmo. Aí qual é o nome em hebraico? Shemot. Shemot, que significa nomes. Ah, sim. Entendeu? Realmente. É isso que eles fazem. Então, como que a gente chama o segundo livro da Bíblia? Êxodo. E a gente sabe por quê. Mas como é que os judeus chamam a Torá? Como é o segundo livro da Torá? Ele não chama Êxodo. Ele chama Shemot, que significa nomes. Eles pegam o primeiro versículo e dão nome ao livro. A data é a mesma, porque foi escrito naquele mesmo período, 1446 a 1406. A mensagem principal a gente sabe que é a libertação dos israelitas do Egito e a aliança que Deus firma com eles no Sinai, que é lá no capítulo 20 de Êxodo, né? Que ali começa toda a questão dos 10 mandamentos e todas as ordenanças que deixa Abraão quieto, que Moisés recebe do Senhor no alto do Sinai. O autor é Moisés. O fundo histórico começa com a escravidão no Egito e o êxodo, ou seja, a saída, liderado por Moisés, e a travessia do deserto inteiro. Dados importantes:
A gente vê no livro do Êxodo as pragas do Egito, que fazem com que Faraó liberte o povo, a instituição da primeira Páscoa, isso é importantíssimo, como essa Páscoa fala sobre Jesus, né? Como esse cordeiro fala sobre Jesus. Houve toda uma instrução de Deus que Moisés teve que passar para o povo sobre como eles deveriam estar vestidos para participar da Páscoa, como que eles deveriam comer, qual seria o acompanhamento. E quando a gente olha, né, lá para o Novo Testamento, já João vai falar: esse é o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. E ali o Cordeiro da Páscoa lá no Egito já apontava para Jesus, que era o Cordeiro que nos promoveria a libertação, não do Egito, mas a libertação do pecado. O fundo histórico, a escravidão e o êxodo. Dados importantes: as pragas, a Páscoa, a travessia do mar e a entrega dos 10 mandamentos. São as coisas mais importantes que a gente vê no Êxodo. E aí a gente vem agora para o terceiro livro, que é o Levítico. Para nós, Levítico. Por que Levítico? Porque é o livro que mostra o sacerdócio levítico, né? A importância da tribo de Levi no contexto de Israel. Dali que sairiam o sumo sacerdote, os sacerdotes, futuramente todos aqueles que cuidariam do templo em quando o templo fosse construído, porque agora é só um tabernáculo móvel, né? Mas quando o templo fosse construído, dos levitas sairiam todos os trabalhadores do templo. Por isso que eu falo sempre, né, com o pessoal, sempre que tem oportunidade, levita não é só o músico. A gente criou esse estigma, mas isso é baseado no que Davi fez, e foi muito importante. Davi era um amante da música, era um grande adorador. Então foi no reinado de Davi que ele instituiu 4.000 músicos para ficarem se revezando, né, cantando, louvando, adorando ao Senhor. E ele escolheu, obviamente, os levitas para comporem os músicos do templo. Então a gente fala hoje: o cara é levita, mas na verdade levita é todo mundo que trabalha no templo. Porteiros, aqueles que cuidam da ornamentação, aqueles que cuidam da limpeza, aqueles que cuidam das instalações, os que arrumam as cadeiras, os que recebem as pessoas, os músicos, os intercessores, todo mundo que trabalha no templo é levita, né? Igual quando separou a família, né, entre gersonitas, meraritas e coatitas, né? Cada um tinha uma atribuição ali, né? Todos eram levitas, porém cada um tinha uma atribuição, né? Sim. Então a gente vê uma organização muito grande, né, Patrícia? Sim. Uma organização muito grande. A preocupação de Deus instruir o seu povo. Olha, é com ordem. Cada um tem que saber exatamente qual é o seu papel dentro do tabernáculo, do funcionamento, dos sacrifícios. Então tinha Gerson, Coate e Merari, né, que deram origem aos gersonitas, meraritas e coatitas, né? Cada um está lá bem escrito, é só ler, né? Está bem listado ali quais eram as atribuições dele. Você vai cuidar das cortinas e da arca, o outro vai cuidar dos utensílios, dos copos, dos pratos, não sei o que, o outro vai, né? Então era tudo bem organizado, assim como era feita a escala dos porteiros, a escala dos músicos. E uma coisa importante: eles eram dedicados ao serviço do Senhor, do tabernáculo e futuramente do templo, e eram dedicados àquilo ali. A herança deles era o Senhor. Eles não iam para a guerra, eles não, né? A guerra deles era outra, eles não tinham outra atribuição a não ser cuidar das coisas sagradas do Senhor, e eram mantidos pelas outras tribos, e tinham uma idade para eles jubilarem, que era normalmente 65 anos. Olha, 65 anos você vai ser mantido agora e não precisa trabalhar mais, que você já trabalhou muito. Então, assim, cara, a tribo de Levi, e há um momento específico, né, onde eles são escolhidos por isso.
Você lembra? Claro que tem outros quesitos que Deus usou, mas eu me lembro de um acontecimento que eu acho que foi determinante, né? Moisés desce do monte, porque o Senhor falou, ó, tá uma bagunça lá embaixo. Pressionaram o Arão, fizeram um bezerro de ouro, estão adorando, vai lá e resolve isso. Ele desce, ele quebra as tábuas, ele dá uma bronca generalizada. Aí ali fica caracterizado, cara, Arão era sacerdote, ele não era o líder, porque na primeira pressão ele cedeu. Então o negócio dele era cuidar realmente dos sacrifícios, não era cuidar da crise que o povo estabelecia. Isso daí era coisa. Moisés teve aquele chamado, como na igreja tem os que são chamados para liderar e os que são chamados para auxiliar o líder, né? Sim. Você cuida da administração, você cuida do funcionamento, você cuida do culto, e eu cuido da liderança das outras áreas. Então cada um no seu chamado. Só que quando Moisés desce revoltado com aquilo tudo, ele meio que pergunta mesmo assim, quem é que vai se oferecer agora para defender a honra do nome do Senhor? Aí os levitas se oferecem. Ele falou, é mesmo? Então a ordem de Deus é o seguinte: saca cada um a sua espada e mata o seu irmão, parte para cima daqueles que erraram. E o juízo de Deus foi executado por mão dos levitas. Lembra disso, Patrícia? Né? Então os levitas são aqueles chamados para defender, hoje, para a gente entender o contexto, são os chamados para defender a santidade do nome do Senhor. Entendeu? Então o levita é o que trabalha no templo, é o que prega, é o que instrui, é o que ensina, é o que toca, é o que administra, é o que trabalha no templo, e que é chamado especificamente para defender a santidade, a honra do nome do Senhor. Esses são levitas, de fato. Então eu acho que aquele ponto foi determinante para a escolha dessa tribo muito importante, que são os levitas. Agora, para nós, Levítico, por causa do sacerdócio levítico, que é bem claro nesse livro. E para os judeus, Vaikra. O que diz o primeiro versículo do livro de Levíticos? Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. É só um, é isso mesmo? O versículo 1. Não, perdão. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então, Vaikra significa e chamou. Só isso. Que é o ponto central, é a palavra-chave, o termo-chave do primeiro versículo. E chamou. Em hebraico, Vaikra. Então, para nós, Levítico, para eles, Vaikra, e chamou. Escrito no mesmo período de 40 anos da travessia do deserto. Moisés escreveu a mensagem principal, as leis sobre sacrifícios, a pureza, a santidade ao Senhor. Gente, todos os como é que eu vou dizer, os estatutos, né, que os judeus tinham que observar somavam 613. Leis cerimoniais, leis civis, né? Então ali estava todo o funcionamento, todo o andamento, né, ordenado por Deus, comportamento que eles tinham que ter em relação às coisas civis, em relação às coisas cerimoniais. Então tinha a parte moral, a parte espiritual, a parte civil, a parte comunitária. Tudo que eles deveriam fazer e tudo que eles deveriam evitar somavam em 613 ordenanças. Então era muita coisa. Então os 10 mandamentos é a parte principal, mas ali fica uma coisa muito vaga. Então, para não ter desculpa, Deus foi ensinando: Moisés, transmite isso para o povo. Então ali tinha tudo, cara, em relação à vida cotidiana, em relação às cerimônias, em relação aos holocaustos, em relação a tudo. 613 ordenanças do que deveria ser feito e que não deveria ser feito. Contém então assim todas as leis detalhadas,
sobre cultos, ofertas, pureza e santidade. Esse é o livro de Levítico. Aí a gente entra no livro de Números. Para nós, Números. Por quê? Porque é um livro que traz muitos números. Eles contam tudo, desde quem voltou, desde quantos homens de guerra tinha em cada tribo, tudo eles contavam, tudo. Era um livro realmente de números. Só que os judeus dão um outro nome. Qual é o primeiro versículo de Números? O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Então, a parte central é no deserto. No deserto, em hebraico, Bemidbar. Eu vou mandar isso para vocês, não se preocupem. Mas no deserto é Bemidbar. É o termo em hebraico, que significa no deserto. Então, para nós é Números, para eles, Bemidbar. Escrito no mesmo período de 40 anos, também por Moisés. A mensagem principal, a peregrinação no deserto e os desafios, que eles enfrentaram ao longo dessa travessia. Não foram poucos. Não foram poucos. O fundo histórico é a jornada, propriamente dita, dos 40 anos no deserto entre o Sinai e a terra de Canaã. E dados importantes. Relata os censos dos israelitas, também relata rebeliões e todas as batalhas que eles enfrentaram durante a travessia do deserto. É um livro que para alguns parece um livro cansativo. Eu amo o Pentateuco, gosto demais. Tem muita mensagem ali, gente. Tem muita mensagem ali, muita coisa boa que a gente aplica hoje em nossa vida. E aí o último, mas não menos importante, do Pentateuco, o livro se chama para nós Deuteronômio, ou seja, repetição das leis. Deuteronômio. Mas para os judeus, primeiro versículo de Deuteronômio, qual é? Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, no Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote, de Zaabe. Então, o termo-chave é palavras, tá? A palavra-chave é palavras, que em hebraico é Devarim. Então, para nós, o quinto livro do Pentateuco é Deuteronômio. Para os judeus, o quinto livro da Torá, é o Devarim. É o mesmo livro, só tem outro nome, porque é a forma deles darem nome aos livros. Então foi escrito no mesmo período de 40 anos, também por Moisés. Qual é a mensagem principal? É uma recapitulação de todas as leis e de tudo que Deus havia entregue ao povo através de Moisés, para ele ensinar ao povo. Ele repete tudo em Deuteronômio. Teve uma jovem esse dia que falou: meu Deus, já tinha lido isso, para que ler de novo? A gente já lê de novo e não aprende, Então, assim, a repetição é a mãe da excelência. Moisés estava preocupado de ter deixado bem claro para Israel o que Deus esperava deles como seu povo. Então ele repete tudo antes de morrer, Inclusive é o livro que termina com a morte de Moisés. Então, os últimos discursos de Moisés, antes do povo entrar em Canaã, termina com a própria morte dele, e é um livro de repetições, onde Moisés deixa bem claro para o povo o que eles deveriam fazer. Bom, nós já caminhamos aí meia hora de aula só falando do Pentateuco, já deu para ver que a coisa é extensa. Mas eu não tenho problema. Meu problema é vocês assistirem tudo depois. Então, o pessoal que vai assistir depois, Patrícia. Mas aí, pode ser que eu faça até outro vídeo depois, para não ficar muito longo, e a galera vai assistindo com calma. Mas o fato é o seguinte: todas essas informações estão aqui. Eu não quero ficar apenas lendo e parecendo repetitivo, porque no final eu quero passar uma pesquisa, um trabalhinho para vocês fazerem, simples, sobre essa questão dos livros, da Bíblia. E aí eu vou botar no grupo também, depois da aula, qual é o trabalhinho que vocês devem fazer.
porque isso aqui é um material de apoio, material que vocês vão ter para poder consultar sempre que tiver alguma dúvida. Quem foi que escreveu tal livro mesmo? Qual época? Embora você pode ir na internet e tudo, mas aqui é teu livro, né? Eu tenho que te dar essa informação. Em que época mesmo que o livro tal foi escrito? Foi quem que escreveu mesmo? Então, vamos seguir. Aí agora começam os livros históricos. Primeiro livro de Samuel. A data é 930 a.C. O autor é atribuído a Samuel, mas também outros dois participam da autoria desse livro, que é Natan e Gade. Então Samuel não escreve sozinho. A mensagem principal é a transição da teocracia para a monarquia. Ou seja, teocracia quando o próprio Deus governava o seu povo. E o povo bateu o pé e falou: não, Samuel, nós queremos um rei, né? Então essa transição, e também as histórias do próprio Samuel, a história de Saul, foi o primeiro rei de Israel, e a história de Davi começa aqui também, nesse livro, né? Que a gente vê a grande vitória e a ascensão de Davi como rei de Israel. Bom, o fundo histórico é essa transição da teocracia para a monarquia. Dados importantes: descreve como Saul foi escolhido como o primeiro rei, como ele cai e como Davi é escolhido como seu substituto. Aí vem o segundo livro de Samuel, que agora, curiosamente, para a maioria das fontes de estudo, Samuel não é tido como autor do segundo livro de Samuel. Aí ficam só Natan e Gade, que participaram do primeiro, e agora eles são aceitos como os únicos autores do segundo livro. A mensagem principal já é durante o reinado de Davi, é onde o reino dele se consolida, e os dados importantes incluem os sucessos e falhas também de Davi, como o episódio de Batseba, que, se eu não me engano, está no capítulo 12, né? Quando o profeta Natan vai até Davi desmascarar o seu pecado por ocasião lá da provocação, né? Da intenção dele de colocar Urias para ser morto na batalha, o que vem a acontecer porque ele tinha engravidado Batseba, né? Mas qual é a prova que Deus o perdoou? Disso daí, a primeira criança morre, mas depois ele tem Salomão como filho de Batseba. Bom, é um livro também que eu sou suspeito de falar, porque eu aprendo muito. Só esse episódio já me fez pregar diversas vezes, diversas mensagens, porque realmente é um ensinamento atrás do outro. Depois disso vem o primeiro livro dos reis. Vamos começar pela autoria. A autoria é tradicionalmente atribuída a Jeremias. Olha que coisa interessante. Foi escrito entre o período de 561 a 538 a.C., obviamente. Tem como mensagem principal o reinado de Salomão e a divisão do reino. Essa eu não sabia, não. O quê? Que tinha sido Jeremias. Pois é. Sublinhar. Você pode até achar em algumas fontes algo diferente, mas a grande maioria, tá, dos estudiosos mesmo, dos historiadores, atribuem a Jeremias a autoria de 1 Reis. Relata a construção do templo e a divisão do reino após a morte de Salomão, quando o filho de Salomão, Roboão, né, reúne os mais antigos, depois os mais jovens, e pede conselho e toma a decisão errada, divide o reino. A partir dali o reino de Israel é dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, e ali cada um segue o seu lado, né, o seu caminho. Então, assim, foi uma atitude desastrosa de Roboão, e tudo isso registrado na primeira DP de 1 Reis, né? Segundo livro dos Reis, escrito no mesmo período, também atribuído a Jeremias. A mensagem principal é a história dos reinos de Israel e de Judá até o exílio. Então, assim,
é aquela salada de reis, né, cara? É tanto rei que... Mas hoje a gente tem alguns manuais que ajudam. Eu fazia isso manualmente, né? Não pense que eu tenho de memória a sequência toda dos reis, que eu não tenho, mas eu fazia esse exercício. Eu ia lendo a Bíblia, como eu não tinha manual bíblico nenhum, eu ia pegando um papel e uma caneta, aí botava assim, Israel, Judá. Aí o rei de Israel, pá, rei de Judá, fulano, rei de Israel, rei de Judá. Eu falei, rapaz, meu Deus do céu, até para decorar isso aqui é uma tristeza, né? Então não tem que decorar. Hoje você tem manuais aí que você baixa na internet, vem a ordem todinha dos reis. Se você quiser apresentar isso numa palestra ou numa aula, é muito interessante. Mas está tudo lá no 2 Reis, o detalhe de todos esses reinos na sua sequência. E o fundo... Não só os reis, mas também os profetas que tinham na época, né? Que assim, tem hora que a gente, se não anotar, a gente se perde mesmo. Não, verdade. Verdade. Se eu não me engano, lá na nossa aula de introdução bíblica, vem falando dos profetas pré-exílicos, né? Exílicos e pós-exílio. Que é o seguinte, os que viveram antes, durante e depois, né? Dos exílios, que na verdade foram dois, né? Você tem o exílio babilônico e você tem o exílio, o cativeiro assírio, né? Então o assírio para o reino do norte, não é isso? E o babilônico para o reino do sul, em épocas completamente diferentes. Então foram momentos, digamos assim, que Deus usou para poder punir a rebeldia do seu povo. Agora eu vou te falar, é um negócio extremamente doloroso, mas porque é doloroso para um pai corrigir os filhos. A gente não gosta de fazer isso. A gente faz que nem Deus faz, né? A gente avisa, na esperança que eles criem juízo e não nos desobedeça a ponto de precisar ser punidos. Só que às vezes isso é inevitável. E aí com Deus não foi diferente. Usava os profetas, usava as situações, usava até as batalhas, né? Para eles poderem entender, cara, é melhor obedecer do que viver essa lambança aí, essa situação toda. Mas culminou nos 2 cativeiros, um para cá